O TDAH só existe em crianças? A resposta é não. Muitas pessoas vêm perguntar se o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade só ocorre em crianças, porque elas notam que na vida delas mesmo, na fase adulta, jovens de 30, 40 anos perguntam, olha, minha vida não dá certo, eu tenho problemas pessoais, familiares, com o uso de álcool, drogas, problema no emprego, não consigo parar, não consigo me formar, né? Então isso acontece muito. Então não tem TDAH só em crianças. Essa variabilidade de sintomas podem mudar desde bebê até a fase adulta, inclusive de idosos, né? Então existe uma forte ligação de TDAH a resultados adversos na vida, né? Com prejuízos significativos e sofrimento das pessoas e seus familiares em todos os períodos da vida. E ao longo da vida, né, o bebê se comporta de uma forma, na idade pré-escolar outra, na idade escolar de uma outra forma diferente, na adolescência também de uma outra forma. O adulto se comporta, já começa a mudar, tanto na adolescência quanto na fase adulta, e o idoso já se comporta de forma diferente, muito diferente do que era bebê na idade pré-escolar. Bom, em relação ao TDAH, a gente já sabe todos os prejuízos que causam, né? Uma pior qualidade de vida em todas as fases, desde pré-escolar até a fase de idosos. A qualidade de vida dos pais também é piorada, vamos dizer assim. Afeta a atividade social e emocional, a socialização com os colegas, tem alto índice de rejeição na escola, as crianças não querem brincar com esse tipo de criança, envolvimento mais frequente em comportamentos que sofrem bullying ou fazem bullying também. Tem um maior risco também de sofrer lesões, porque eles não têm consequência daquele ato. Por exemplo, subir numa árvore, subir num muro, mexer com um cachorro bravo. Então eles acabam sofrendo um risco de se acidentar. E por isso aumenta a taxa de morte prematura, né? E no adolescente, no adulto jovem, acidentes de carro, automobilísticos, motociclísticos. Então, esse é o resultado ao longo dos estudos, mostrando que essas pessoas que têm TDAH têm mais risco, tanto em prejuízo social, emocional, como risco de vida também. Mas cuidado, nem tudo é TDAH. É muito importante a gente saber distinguir a desatenção, a hiperatividade e até mesmo a impulsividade nos determinadas fases da vida com o QI da criança, que é o coeficiente intelectual. Por quê? Porque as crianças, à medida que crescem, os sintomas começam a diminuir e acabam se normalizando. O TDAH em bebês é muito interessante porque chora excessivamente, tem dificuldade para dormir, tem um excesso de atividade motora durante o dia, não para, a mãe chega assim, nossa, meu filho, ele não para quieto, não para de correr, de andar, estou exausta, eu já não aguento mais, meu marido já não aguenta mais. Então ele chega falando dessa forma no consultório. E eles mexem em tudo, e ainda mais se já está andando, mexe na gaveta, mexe em qualquer lugar. E os sintomas de impulsividade motora e hiperatividade, eles têm uma dificuldade enorme de ficar quietos, tendem a surgir nos primeiros 4 anos de vida. Então você vê que é bem próximo da primeira fase, né? Quando começa a andar, eles já começam a ter aquela hiperatividade anormal ou diferente daquelas outras crianças. Na idade pré-escolar, a hiperatividade e o excesso de oposição, né, que a gente chama de transtorno desafiante opositor, e alguns acessos de raiva são ligados à desregulação emocional. Então, existe um padrão comportamental de desafio dessas crianças, né? Elas são mais precoces e aparecem assim, de forma desatenta, é mais difícil de mostrar problemas de atenção, são mais proeminentes durante os anos escolares, e a prevalência de TDAH nessa faixa etária gira em torno de 2,1%. Então elas têm uma hiperreatividade, né? Não é hiperatividade mais, é uma hiperreatividade. Você fala o não, já chora, você fala para não fazer, quer fazer, começa a fazer birra, aquela raiva, né? E tem assim, obviamente também machuca, né? Vai ter lesões, cai, machuca, quebra um dente, baixa a cabeça. Por quê? Porque eles têm maior dificuldade de
consequências dos atos e até mesmo de entender como se comporta perante os seus pares. E além disso, do TOD, né, que é o transtorno desafiante opositor, tem o transtorno da ansiedade, que é muito comum nessas crianças. E é muito importante a identificação nessa faixa etária, porque pode mudar com o tratamento de forma multidisciplinar a vida dessa criança, né? Então, antigamente as pessoas falavam, nossa, não, a criança é muito agitada, ela é hiperativa, ela não dá para estudo, né? Isso a gente vê toda hora. E a questão é muito maior, né, do controle multifatorial, multidisciplinar, de saber que existe uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Já na idade escolar, elas já começam a ficar mais claros. Por quê? Porque o desempenho cai, né? A hiperatividade começa a reduzir, vem mais a desatenção, as dificuldades na escola, nas notas, as dificuldades acadêmicas, sociais, familiares, em função da exigência que se é dada durante a idade escolar, eles começam a ter um pouco de dificuldade. E a partir daí, né, eles começam a reagir, né? Começam a apresentar agressividade, mais oposição que já era na idade pré-escolar, e aumenta até o diagnóstico nessas crianças. Então, de 6% das crianças na idade escolar, a gente tem uma prevalência de 6% de crianças com TDAH. Na idade escolar, eles têm dificuldade o quê? De organização, dificuldade de relacionamento com pais e colegas, o desempenho escolar prejudicado, pior qualidade de vida, sono, alimentação, de rotina, não arruma a cama, não escova os dentes, não toma banho no horário certo, não fazem tarefa no horário devido, respondem a solicitações de forma simples, sim, não. O próprio trabalho da escola é feito também de forma muito simples, não tem aquela vontade de fazer, né? E um hiperfoco em jogos de videogame, de celular, e dificuldade de alterar o foco quando é necessário. Vamos supor, quando a mãe chama, vamos almoçar, ou vem tomar banho, ou vem fazer tarefa, ele está lá naquele foco do jogo e não solta de jeito nenhum. Já na adolescência, né, a hiperatividade diminui ainda mais e vem a desatenção, vem a sonolência, a dificuldade de adaptação, né, do sono, e aí já começa a achar que é pior do que os outros. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí começa a ansiedade, os transtornos depressivos, reacionais, não são depressões endógenas que a gente fala, né, a baixa autoestima, um pré-conceito, um pré-autoconceito negativo, né, e aí começa a ter disfunções familiares, relações sociais muito disfuncionais, mudam de amigo toda hora, mudam de objetivos toda hora, tem um mau humor, um sentimento de indignidade, de indignação, vamos dizer assim. Por que o meu irmão pode fazer isso e eu não posso? Porque se compara muito, por que meu colega pode ter isso e eu não posso ter? Né? Tem uma regulação emocional deficiente, se frustra facilmente, tem explosões repentinas de raiva e às vezes muito irritados também. Os conflitos aumentam cada vez mais, tem dificuldade de comunicação e tem os estilos negativos. Gostam de mexer muito no celular, o hiperfoco em situações extremamente desnecessárias, né, como jogos, enfim, conversa de WhatsApp sem nenhum fundo necessário. O baixo desempenho acadêmico vai acompanhando e, por fim, a reprovação escolar. Então, no frigir dos ovos, a reprovação escolar simplesmente é um reflexo do quê? Da desatenção, né? Da falta de objetivo, da falta de sentido de fazer aquilo que está fazendo, né? Aí começam as criminalidades, o acesso, né, por pares parecidos, que geralmente eles procuram, né? Os pares, os baixa estima, andam com as pessoas de baixa estima também. Seja por baixa estima, por outros problemas familiares ou pela própria TDAH, né? Então, eles têm tendência a uso de álcool, de drogas de forma precoce, ideação e comportamento suicida, e quando chegam no final da adolescência,
no início da fase adulta, em que eles não conseguem se formar ou não entram numa faculdade e tal, eles entram em empregos e não param, tá? E geralmente esses empregos têm o menor rendimento financeiro porque eles não têm qualificação e nem têm rendimento necessário do ponto de vista profissional de render de uma forma adequada ali. Então, o que mais acontece ali são adolescentes que estão usando álcool, drogas, né, que não conseguem interagir com pessoas do seu nível social, que não conseguem manter uma conversa adequada com as pessoas, né, e além disso a dificuldade em valorizar os riscos, né, a capacidade de entender que os riscos de várias coisas, de acidentes, continuam persistindo, só que são cada vez mais graves, né? Porque aí começa a ter uma impotência maior de reconhecer que aquela situação é um risco de vida ou um risco de prejuízo na sua vida, por exemplo, uma gravidez indesejada, lesões, enfim, risco de morte, inclusive, né? E o TDAH ainda é um claro fator de risco para piora da qualidade de vida, né, em qualquer período da vida. Outros pais também perguntam para a gente assim, nossa, mas se ele tem TDAH, ele fica horas no videogame. A verdade é o seguinte, o videogame, os gamers, né, que são uma coisa muito importante, nesse contexto, eles são motivadores porque mexem com a dopamina. Mas o estudo, a leitura, o problema de matemática, eles não são importantes, vamos dizer. Eles não têm a dificuldade de fazer uma conta mais complicada, de ter interesse em fazer uma conta mais complicada, de fazer uma interpretação de texto de um livro mais difícil, eles não interessam. Mas jogar um jogo o que é o jogo? Nada mais é do que tentativa e erro. Então a dopamina ali fica circulando a recompensa imediata, né? Então, as demandas cognitivas, no caso do estudo, né, que são consideradas tarefas chatas, às vezes tediosas ou até mesmo repetitivas, eles não querem fazer. Mas tentar um joguinho, tentar fazer um gol, um joguinho de futebol, tentar acertar alguma coisa, ele gosta de fazer isso de forma muito diária, porque mexe com o sistema dopaminérgico da pessoa. Bom, e os jogos, então, como eu falei, ele tem uma gratificação frequente. E eles gostam muito da gratificação frequente. Então, as crianças, às vezes, com a gratificação frequente, elas ficam mais interessadas por aquilo que dão gratificação. E eles que consideram gratificação, né? Não adianta você falar que vai fazer uma gratificação, mas se ele não considerar isso como uma gratificação, nada é feito. Já na vida adulta, aí tem vários sintomas. Pode ser muito difícil de a gente analisar uma hiperatividade física, e aí vem uma hiperatividade mental, aqueles multifocais, né, as pessoas, tudo é prioridade. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Isso a gente vê, né? Então tem um predomínio da desatenção, que é o quê? Dificuldade de se lembrar de compromissos, distração, dificuldade de administrar o tempo, fica divagando mentalmente de forma excessiva, fica pensando, sonhando acordado, né, que é a palavra certa, e hiperatividade, que é atividade constante, muitos compromissos, escolhe um trabalho que ocupa grande parte do tempo e tem uma incapacidade de relaxar, inquietude mental, ou seja, aquela multifoco, né, que a gente fala. As pessoas ficam vários pensamentos intrusivos ali, fazendo problemas, excesso de atividade mental. E com isso, eles se excedem na atividade física e acabam dormindo pouco. E o dormir pouco diminui a capacidade de concentração. Diminuindo a capacidade de concentração, aumenta a hiperatividade. Então é um ciclo vicioso que acaba se permanecendo em um elo. E a impulsividade, que é o problema, como abandonar emprego de forma assim, não vou sair desse emprego aqui. Não tem nenhuma, vamos dizer,
apego e larga por largar, né? Termina relacionamento de forma também sem nenhum tipo de razão, né? E são geralmente impacientes, muito raivosos, têm comportamentos compulsivos, têm dificuldades nas interações interpessoais, disfunção do controle executivo, tem baixo controle inibitório e memória de trabalho também é totalmente ruim. Então, a gente vê isso de uma forma bem importante, né? Então, e na persistência na vida adulta, aí que vem todo esse processo caminhando do quê? De dificuldade de encontrar emprego, ou quando encontra emprego não para, não tem persistência, não vê sentido naquilo que está fazendo, entra em quadros ansiosos, quadros depressivos, quadros de transtornos bipolares, secundários ao déficit de atenção. E isso aumenta o quê? Índice de uso de álcool, drogas, índice de separação, índice de suicídio, índice de marginalidade, aumenta o índice de acidentes. Então só vai acontecendo aquilo que desde na fase de criança vem acontecendo na fase adulta. Então, isso a gente vê que no desfecho, na fase adulta, o que acontece? A pessoa se acidenta, então tem a maior probabilidade de invalidez, né? Por exemplo. Problemas financeiros, não tem dificuldade de controlar a renda. As dificuldades financeiras acompanham desde o primeiro emprego até o resto da vida, né? Problemas com jogos, aí depois vem aqueles jogos de azar, gasto excessivo de dinheiro, não tem capacidade de controle de cartão de crédito, que é outro grande problema na vida atual. O índice de divórcio, solidão emocional, pode ter sido acometido por um crime. Por quê? Porque eles não têm consequência daquele ato e 70% dos casos acabam ficando encarcerados, ficando presos mesmo por conta disso, né? Aumenta 23% no índice de acidentes, seja de carro, moto e graves, né? E acabam se machucando ou até mesmo perdendo a vida. Então, é um desafio clínico. O que a gente vê na prática diária é que só a medicação, em alguns casos, não faz efeito. A medicação, junto com a maturidade, com a educação, ela faz efeito. Os exames clínicos, os questionários, que tem vários questionários de TDAH, que vai desde a criança até a fase adulta, são existentes, são pertinentes, são importantes, faz o diagnóstico de forma correta, né? E isso acaba que a gente consegue trabalhar esses pacientes, não só com medicamentos, na terapia farmacológica, mas na terapia não farmacológica, que aí vem o que a gente começa a trabalhar, é o quê? É a pessoa falar, né, ou entender sobre o propósito da vida dela, o que ela quer ser, e aí, vamos supor, quero ser isso. Você está fazendo tudo isso para ser aquilo que você pensou? Não. Então, ou você não quer isso, ou você não quer se esforçar para ser, né? Então, a partir daí, ela encontra vários outros maneiras, né, que a gente vê nas virtudes humanas, como as virtudes da fortaleza e da temperança, e a virtude da esperança, né, que é o sonho, vamos dizer assim, é o sonhar acordado. A gente consegue mostrar para essas pessoas. Aí tem que ter o apoio do psicólogo, terapia ocupacional, né, do médico neurologista, psiquiatra, e às vezes precisa de outros, e da família do lado. É muito importante, o papel da família não pode ser largado de mão, muito pelo contrário, a família ela é importantíssima, é imprescindível, né, no tratamento, e acreditar que o transtorno existe, que o transtorno ele é real e que somente com um tratamento multidisciplinar não faz somente efeito uma coisa só. O que eu tenho visto na prática diária é que existem vários medicamentos, né, de todas as faixas de preço, de todos os mecanismos, né, que fazem efeito em algum tempo, tá? Fazem efeito quando a pessoa quer mudar. Mas se a pessoa não entende que ela quer mudar e que ela precisa mudar, e ela não tem essa maturidade para entender isso, o remédio de nada adianta, a medicação de nada adianta,
Então, o apoio do psicólogo, da terapia ocupacional, do médico neurologista é muito importante para isso. Tá certo? Um abraço, tchau, tchau.